Ruth capítulo 4, nós estaremos lendo inicialmente do verso 1 até o verso de número 6. Vamos lá? A palavra de Deus nos diz assim: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza. Deus, nós bendizemos o teu nome por essa oportunidade de mais uma vez poder meditar na tua santa palavra. Que nessa noite, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, tu fale conosco, que tu aplique essa palavra em nosso coração e que nós venhamos, Deus, a tirar ensinamentos, como fizemos, creio que em outras oportunidades que estivemos aqui nessa casa, ouvindo a tua voz, venhamos tirar ensinamentos para a nossa vida. É assim que nós oramos a ti e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quem de nós que está aqui nessa noite e você não já ouviu a seguinte frase, às vezes até do seu pai ou da sua mãe, bem intencionado, ou de um parente chegado, também bem intencionado, ou muitas vezes de um próprio professor que marcou a nossa vida? Que frase eu me refiro? O que você quer ser quando você crescer? Eu creio que praticamente todos nós que estamos aqui já ouvimos essa frase, ou essa pergunta. Mas por trás dessa pergunta, há uma expectativa. Porque por trás dessa pergunta, a expectativa é a seguinte: torne-se alguém importante. Faça com que seu nome valha a pena. Ou em outras palavras, marque seu nome na história. Por trás dessa pergunta, que não é uma pergunta mal intencionada, é verdade, mas existe essa mensagem subliminar. Eu creio também que a maioria de nós que está aqui nessa noite, você já recebeu, principalmente no final de ano, aquele parente seu que era pobre, ou aquele colega de classe que fez todo o ensino médio, todo o ensino fundamental com você, que era paupérrimo e que de repente conseguiu subir na vida. Aí no final do ano, ele mora longe, vem lá na sua casa, naquele carrão, para de frente à sua porta e diz o seguinte: olha onde eu cheguei. Veja como eu me tornei alguém importante. Veja quem eu sou hoje. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Não há nada de errado em você querer fazer ou conquistar coisas grandes. O problema é que às vezes o orgulho decola e a humildade some. Porque toda essa introdução nesse texto, o que essa introdução tem a ver com o que nós vamos falar nessa noite? Uma pergunta para nós refletirmos: qual é o nosso anseio? Fazer com que o nosso nome seja um nome grande, ou seguir aquele que tem o nome sobre todo o nome? Qual é o seu grande anseio na vida?
fazer seu nome conhecido, quem sabe até tornar-se um nome de uma avenida famosa aqui em Campina Grande? Ou você seguir aquele que tem um nome acima de todo nome? Veja bem, o verso 1 ao verso 6 que nós acabamos de ler no capítulo 4, e diga-se de passagem, no último capítulo 3, não na minha última pregação, que foi no capítulo 2, mas eu preguei aqui também no capítulo 3 de Ruth, e no capítulo 3 de Ruth, nós deixamos Ruth pedindo Boaz em casamento, e ele se anima para casar com ela, ele fica louco para casar com ela. Interessante que no verso de número 1, a Bíblia diz o seguinte, olha, que Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou, ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, sentem-se aqui, e eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso, se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse, nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Meus amados irmãos, Boaz, que era feito de carne e osso, como qualquer um de nós, tem um problema pendente na vida. E era aquele tipo de problema que ele deu a sua palavra, inclusive a Noemi, que iria resolvê-lo. Eu quero acreditar que Boaz dormiu mal, né? Quem aqui não já teve um problema desse tipo? Que você só descansa quando resolve, que você só tem paz quando você dá o primeiro passo para resolver. E assim era Boaz. Ele vai à porta da cidade. Interessante que na nossa cultura isso parece até uma loucura. Você ficar ali na saída de Campina Grande ou na entrada de Campina Grande, João Pessoa, Campina, para resolver algum problema. Mas no tempo de Boaz, as questões importantes da cidade eram resolvidas à porta da cidade. Os negócios eram fechados lá, a justiça era exercida lá, as conversações eram todas feitas lá, os juízes iam para lá para resolver as questões. Era lá o fórum da cidade, era lá o coração da cidade, e por essa razão ele vai para lá, e ali ele espera o fulano. Veja que o escritor bíblico não dá nome a essa pessoa, a esse homem, embora ele o tivesse com certeza, mas simplesmente o chama de um fulano. E Boaz chama 10 testemunhas para testemunhar o negócio que ia ser feito, a resolução que ia ser tomada ali. Por quê? Porque ele não queria deixar brechas, ele queria fazer o negócio de uma forma certa. Essa é a grande realidade. Lembre-se de uma coisa, ele dá-se a esse trabalho, não porque ele era obrigado, mas ele faz isso por deleite, ele faz isso por prazer. Ele vai resgatar Ruth, e ele vai resgatar Noemi, se fosse possível. Ele não sabia ainda se era possível aqui, podia ser que esse fulano quisesse, como ele demonstra no verso 4, mas ele vai fazer isso por deleite. Ele está disposto a usar seu nome, a usar o seu dinheiro, a usar o seu tempo para abençoar Ruth e Noemi, que vinha também no pacote. Veja que coisa. E o que eu acho interessante aqui é que no verso 4, que nós acabamos de ler, na realidade nós relemos, o rapaz, o fulano, demonstra até um certo interesse. Depois de informado, eu acho que esse camarada pensou assim: isso vai ser uma pechincha,
eu vou comprar essa propriedade pelo preço que eu bem quiser. Senão eu até arrendo. Não é verdade? Dou de comida a Noemi por um certo tempo, ela já é velha, já é viúva, ela morre, e eu fico com a terra para mim. Que negoção! Porque ela não tem descendente. É só sustentar ela por algum tempo, ela morre e eu fico com tudo. Interessante que no verso 5 e no verso 6, eu acredito que era a carta que Boaz tinha na manga. Olha o que diz no verso 5 e no verso 6. Porém, ele lhe disse, né, Boaz, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Rute, a Moabita, olha um detalhe, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse, nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Quando Boaz menciona as obrigações para o fulano, ou seja, né, nessa grande oportunidade que ele via, tinha também responsabilidades grandes também. E um fato digno de nota é que Boaz está dizendo a ele, comprando o campo, você também tem que cuidar da viúva Rute. Mas não só isso, vocês certamente terão filhos. E esses filhos que possivelmente você terá com essa viúva, vai herdar essa terra. Em outras palavras, você vai ter que dividir esse campo com alguém. Você vai ter que dividir esse campo com Rute e com os possíveis filhos que você terá com ela. Veja que coisa interessante. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Olha, fulano, se você seguir esse caminho, não será pelo seu nome, não será pelo seu cofre, não será pelo seu patrimônio, será pelo bem delas e pelo bem de quem vem depois. Veja bem, você vai deixar o seu caminho, você vai deixar os seus planos, você vai deixar os seus propósitos, para a partir de então fazer o propósito dos outros. Aí o fulano disse, não dá para mim não. Pode ficar com esse abacaxi para você. Eu estou fora. Eu estou simplesmente fora. Eu não quero isso para mim, é muito problema. Uma coisa me chamou a atenção meditando nesse texto. Faz algo em torno de 3.000 anos que essa história aconteceu. E há 3.000 anos nós estamos aqui fazendo referência ao nome de Boaz, a sua generosidade. Mas uma coisa interessante, cadê o nome de fulano? Nem nome ele tem. O escritor bíblico apenas chama ele de fulano. Em outras palavras, há um comentarista que diz algo tremendo analisando esse texto. Ele diz o seguinte, deixe que ele vá em paz. Sabe por quê? Ele é muito ordinário para ser marido de Rute. Ele não serve. O que é que eu tenho a ver com isso, pastor? Eu quero dizer algo aqui nessa noite. Assim como o senhor fulano, muitos não têm compromisso com a igreja. Muitos não querem nada com a igreja redimida, que Rute representa aqui. Não se envolve, não tem prazer por ela. Deixe que eles vão. Deixe que eles seguem os seus próprios caminhos. 1 João capítulo 2, verso 19. Porque eles saem do nosso meio? Porque não são dos nossos. É muito claro o texto. Não é que vão para outra denominação, não é que vão para outra igreja, não, eles voltam para o mundo, por não querer envolvimento com uma coisa que dá trabalho. Perdoar, se santificar, evangelizar, ouvir sermão, ter que dizimar, ter que ofertar, isso é muito complicado, eu não quero isso para mim. Siga seu caminho, essa é a grande realidade. Assim como o senhor fulano, eu vejo muita gente, irmão, colocando os seus interesses em primeiro lugar. São meus planos em primeiro lugar. Tudo que nós vamos fazer na nossa economia, a gente pensa o seguinte, vai ser benéfico para mim? Vai trazer algum lucro, alguma recompensa? Eu vou tirar algum proveito disso para mim? É a balança de muitos crentes.
é a economia de muitos crentes, infelizmente. Muitas vezes nós pensamos, o que vai nos custar? Né? O que nós vamos ganhar? A gente não pensa muitas vezes nos outros, irmãos, mas a gente pensa no nosso bem. O senhor fulano, ele era assim também. Eu não estou falando apenas de custo financeiro, eu estou falando de tempo, eu estou falando de conselhos, eu estou falando de dons que você podia, irmãos, estar aqui, dando as mãos conosco e realizando. Você não pode ser como o senhor fulano. Talvez você seja como fulano, não se envolve com as coisas da igreja mesmo, com os projetos de Deus, porque você diz que é muito difícil, toma seu tempo, é uma história complicada, é muita responsabilidade. Às vezes, meus amados irmãos, é até algo bagunçado esse povo, pastor, não pensa como eu não gosto disso. Sabe qual é o problema? É que aquele que diz, ou que você diz que é seu salvador, é igual a Boaz. Ele não foi igual ao fulano, ele se envolveu com você, com a sua vida bagunçada, com a nossa vida destruída, com o nosso casamento que era um lixo. Ele envolveu-se com seus filhos, ele envolveu-se com a tua história, a ponto de quê, pastor? A ponto de quê? A ponto de encarnar, de ter uma vida de humilhação, de caminhar entre nós, tomar da mesma água que nós tomamos, respirar do mesmo ar que nós respiramos, pisar no mesmo solo que nós pisamos. Tudo isso foi feito não para o seu próprio benefício, pois o que é que nós podemos dar a Deus que falte nele? O que é que Deus, irmãos, precisa? De que Deus precisa? De absolutamente nada. E mesmo assim, por não pensar como fulano, mas por ter, digamos assim, guardado as devidas proporções, a mesma visão que um Boaz, que um resgatador, ele morreu numa cruz. Pense sobre isso. Ele foi sepultado, ele arriscou o seu nome a ponto de ser chamado de endemoniado. Mesmo sendo a sabedoria de Deus, ele foi chamado de louco. A verdade encarnada foi acusada de mentir. Porém, o fruto da sua ação é incomparavelmente maior do que qualquer humilhação. O que é que eu estou querendo dizer aqui a você nessa noite? Esse nome, o nome de Jesus Cristo, é o nome que está acima de todos. Ele é poderoso, ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz. Ele é Jesus, ele é nosso resgatador. E graças a Deus que ele não pensou como fulano, porque ele se importou comigo e com você, apesar de nossa vida bagunçada. Veja que coisa maravilhosa. Do verso 7 ao verso 12. Vamos dar uma carreirinha que o texto é um pouco longo. Olha o que nos diz o verso 7. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé e deu a Boaz, né, para Boaz levar para casa. Em outras palavras, eles reconheceram firma. Eles fizeram com que o documento tivesse valor. Era assim o costume da época. O negócio estava fechado, por assim dizer. Verso 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunha de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a essa mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, ou seja, férteis,
que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Perez, o filho que Tamar deu a Judá. Que coisa, meus irmãos. O que me chama a atenção desse verso 7 até o verso de número 12, como Boaz é um cavalheiro, como ele é alguém que trata Ruth com honra. Por que eu estou dizendo isso? Desde o primeiro encontro dele com ela, embora ele tenha se afeiçoado desde o começo, ele nunca se aproveitou dela. Mesmo ela sendo uma viúva, mesmo ela sendo uma estrangeira, alguém que longe dos pais, alguém que estava simplesmente longe dos pais, longe da sua família, longe do seu povo, podia ser simplesmente tratada como uma qualquer. Mas Boaz não a tratou assim. Por quê, pastor? O primeiro passo para um casamento feliz precisa ser pavimentado por atitudes nobres. Uma coisa que me chama muito a atenção aqui, porque aonde há sinais de desrespeito, há prenúncios de desastres. Vou dizer algo aqui para os irmãos que estão casados e para os possíveis jovens que estão dispostos a se casar. Se no seu casamento já não existe lugar mais para troca de carinho, o sinal vermelho está ligado. Se no seu casamento você pensa um pouco ou muito na possibilidade de ser feliz com outro ou com outra, seu casamento está com o sinal da luz vermelha aceso há tempo. Se em seu casamento está acontecendo isso, cuidado. Isso me chamou muito a atenção, porque ele era alguém que, com certeza, tratava essa mulher com cavalheirismo, com honra, com alguém que estava disposto a casar com ela para ser o marido dela. Verso 9, 10 e 11, leia de novo comigo. Olha o que está escrito. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a essa mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Interessante, foi um casamento desejado por ambos. Tanto Boaz queria casar com Ruth, como Ruth desejava casar com Boaz. O que eu gostaria de dizer aqui a você que está casado: o casamento, ele não é um contrato temporário, nem tampouco experimental, de forma alguma. É uma aliança para a vida inteira. Essa é a grande realidade aqui. O que Boaz estava dizendo aqui? Que ia suscitar descendência. O que era que ele estava dizendo a Ruth? Ele dizia: eu lhe amo tanto, a ponto de legitimar o nosso relacionamento sem relutância. Você é minha esposa, e eu não abro mão disso. Sabe por quê? O verdadeiro amor não tem compromissos. Nós vamos casar sim, nós vamos ter filhos sim, eu vou assumir você como minha esposa sim, eu vou lhe sustentar sim. Veja que coisa maravilhosa, né? Ou seja, na realidade, o que era que ele estava dizendo? Eu, a partir de hoje, eu não sou mais aquele solteirão, eu sou um homem casado com você, porque eu escolhi. Essa é a grande realidade. Eu desejei isso. Que coisa interessante. Mas a outra coisa interessante nesse casamento, eu vou chamar a sua atenção para o verso 18 do capítulo 3, e eu vou lhe dizer por quê. Está logo ligadinho aí, antes do verso 1 do capítulo 4. Noemi falando com Ruth.
Olha o que ela diz a Ruth: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem, leia-se Boaz, não descansará enquanto não resolver esse caso, ainda hoje. O que é que eu aprendo aqui? Se Ruth era uma moabita e estava possivelmente a algumas centenas de quilômetros da casa dela, ela não tinha mais pai, ela não tinha mais mãe que pelo menos pudesse aconselhar. Então a grande mestre de Ruth, a grande mentora na vida de Ruth era quem? Noemi. Era sua sogra. Interessante que a sua sogra aprovou o casamento dela. Não só aprovou, ela também apoiou. Ruth não se casa com Boaz contra a vontade de Noemi. Ruth, irmãos, a sua sogra na realidade era a sua conselheira. Ruth era uma discípula dela. O casamento de Ruth e Boaz era alvo de oração, mas também era alvo de alegria, de regozijo por parte da família de Ruth. E o que eu aprendo aqui, e quero lhe dar um conselho aqui nessa noite a você que é solteiro ou solteira: o casamento, ele não deve ser apenas uma decisão apenas dos dois que se casam, não, mas uma decisão maior, em que toda a família esteja envolvida. E vou adiante: casar-se contra a vontade dos pais pode ser uma grande decisão para o desastre. Eu acho isso aqui muito interessante. Veja que pontos importantes o livro de Ruth destaca para nós nessa noite. E antes de eu continuar a minha exposição nessa noite, me permita um parênteses. Essa semana eu vi uma ilustração muito legal. O cara disse que existe duas qualidades de crente. O crente inchada. Sabe qual é o crente inchada? É aquele que pega e traz para si. Pega e traz para si. Pega e traz para si. Mas tem um crente par. É aquele que pega a terra e diz: é para fulano, para cicrano, para Beltrano. Ah, porque Beltrano não estava aqui. Ah, porque fulano não esteve aqui. Que nessa noite você seja inchada. E diga: Deus está falando comigo. Verso 10 ao verso 12. Vamos reler os 10 e o 12? Vou reler. Ele diz: e também tomo por mulher Ruth a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunha. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a essa mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Perez, o filho que Tamar deu a Judá. Foi um casamento com propósito, conforme a lei do Senhor, de dar um nome àquela família de Elimeleque. Houve oração para que Ruth fosse fértil. Meus irmãos, eu achei isso fantástico. Ruth passou algo em torno de 10 anos casada com Malom, e ela não teve filho. É possível que ela fosse uma mulher estéril. E aqueles irmãos que estavam ali na porta, aqueles anciãos, aquelas pessoas, oraram possivelmente pela fertilidade de Ruth, que os descendentes delas fossem propósito de Deus, que estivessem incluídos nos planos de Deus, e que também Boaz se tornasse um homem famoso, um homem que tivesse nome, um homem que tivesse prole, para perpetuar o nome dele. Agora deixa eu lhe dizer algo aqui para nós nessa noite. Talvez você diga assim: mas pastor, eu não sou nada disso que o senhor está dizendo aqui, nem de Ruth, nem de Boaz. Eu casei mal, eu casei errado, eu fui precipitado ou precipitada, eu fiz tudo errado, eu vou gravar meu nome na história como? Tem solução para mim? Se eu não casei com um Boaz, ou se eu não casei com uma Ruth, a gente não fica pensando assim, quando a gente começa a ler um texto desse: o que esse texto tem a ver comigo?
tem para dizer? Qual a esperança que um texto como esse pode trazer ao meu coração? Que alento uma história dessa traz ao nosso coração, irmão, muitos. Não precisa abrir. Mateus 16, 24 e 25. Jesus nos ensina o seguinte. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Outro texto que eu chamo a atenção, Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, e por causa do meu nome, receberá muito mais vezes e herdará a vida eterna. O que é que o conselho que eu tenho a dar aqui a você nessa noite? Achar a Cristo, segui-lo e tomar a sua cruz pode ser muito difícil, sim, mas é como encontrar um tesouro escondido. O que é que eu estou afirmando aqui nessa noite? É melhor encontrar a Cristo do que encontrar uma Ruth. É melhor encontrar a Cristo do que encontrar um Boaz. Porque quando nós encontramos a Cristo, nós temos vida e vida em abundância. Então, meu conselho para você aqui nessa noite é o seguinte: faça a sua vida valer a pena. A vida eterna é garantida em Cristo. Mas eu lhe faço uma pergunta: que fruto nós temos dado? Que fruto nós temos dado? Interessante que a gente diz: pastor, eu encontrei Cristo. Joia, eu acredito. Mas, meus irmãos, por que você acha que é perda de tempo vir para a escola dominical? Por que você acha que é perda de tempo estar em um culto de oração? Por que você acha que é perda de tempo você ensinar, por exemplo, a crianças em salinhas? Por que você acha que é perda de tempo você evangelizar? Você não disse que encontrou a Cristo? Você diz: mas pastor, eu perdi meu domingo pela manhã para estar aqui ouvindo um chato como o senhor. Eu deixar de estar na terça esperando meu time favorito jogar na Taça Libertadores para vir um sermão desse. Eu tenho algo a lhe dizer aqui nessa noite. O mundo não é dos espertos como esse fulano. O mundo não é, irmãos, o mundo ele não é dos espertos como esse fulano. O mundo não é dos ricos. O mundo não é dos poderosos. O mundo não é dos que mais se divertem. A Bíblia diz em Mateus 5,5 que o mundo é dos mansos. Esses herdarão a terra. Nem Boaz, nem Ruth não fizeram nada por interesse, mas para servir. Eu lhe pergunto: cadê fulano? Quem era fulano? Cadê o nome de fulano? Você poderia me perguntar: pastor, como gravar abrir mão de si mesmo? Pastor Ronaldo Lidório disse algo interessante uma vez. Ele disse que a primeira missão da igreja é morrer. Quando nós morremos para os nossos sonhos, quando nós morremos para o nosso projeto, quando a gente decidir viver para Cristo, irmãos, as coisas começarão a acontecer. Então, um conselho: abra mão de si mesmo, una-se a Cristo. Por quê? Porque você é a sua noiva. Haja dessa maneira. E se você não é, você precisa de um resgatador. Nós recebemos o nome de cristão, e esse nome permanecerá. Verso 13 até o verso de número 22. Olha o que nos diz o texto. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concebeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo
e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed, que significa servo. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Nós entramos aqui na seção final do livro de Ruth. Eu gostaria de dizer algo aqui nessa noite de extrema importância. Muitos de nós temos a impressão errada da Bíblia. Em que sentido? De que a Bíblia, ela é a história de um monte de pessoas santas, e que a Bíblia serve para ensinar como ser impecável como elas, para só assim Jesus nos amar. Eu vou repetir. Muita gente pensa que a Bíblia é a história de um monte de gente santa, e que a Bíblia serve para ensinar como ser impecável como essas pessoas, para só assim Jesus nos amar. Eu gostaria de dizer a você que isso não é verdade. Por quê? A Bíblia trata de uma história bem específica. Deus está salvando pessoas, Deus está salvando um povo composto de pecadores, como eu e como você, de toda parte do mundo. Interessante que o verso 13 até o verso 17, você lembra a história de Ruth. Ele se desenrola em um dos piores períodos de Israel, no tempo dos juízes. E ela nos mostra, irmãos, que no meio da fome, no meio da infidelidade, no meio do perigo, o Senhor continua dirigindo a vida de indivíduos. Nenhum dos seus está fora dos seus planos. Por favor, considere Noemi. Como ela saiu de Belém? Ela saiu de Belém em rebeldia. Ela volta de Belém para Belém, melhor dizendo, amargurada, sem reconhecer o que Ruth significava para ela. Interessante que no verso que nós lemos aqui, no verso 16, ela pegou o menino e passou a cuidar dele. O que é que eu aprendo aqui? Quando Ruth chega em Belém e começa a ver o que Deus está fazendo na vida dela através de Ruth, ela não é uma pessoa mais amargurada. A amargura sai do coração dela. Sabe o que eu aprendo aqui? O mesmo Senhor que fere, o mesmo Senhor que nos fere, é o mesmo Senhor que sara as feridas. Mulher, e vou além com você nessa noite. Nós servimos a um Deus que controla todo esse vasto universo. Ele controla, por exemplo, todo o sistema planetário inteiro. Mas Ele também tem controle sobre a vida de uma simples mulher que foi respingar espigas, que foi buscar espigas em um campo, digamos assim, longínquo, na terra de Judá. O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Você serve a um Deus que é Deus de perto, mas também que é Deus muito movimento, sem haver trovões, sem haver relâmpagos. Às vezes Deus opera assim, mas em um dia ordinário, em um dia simples, em um dia corriqueiro, em um dia comum qualquer, no dia mais simples que você tiver, mesmo assim Deus está no controle dele. Essa é a grande realidade de textos assim. Considere Noemi. Interessante que quando Deus usa Sansão, né? É um abalo. O homem mata 1000 raposas, aliás, 1000 filisteus com algumas raposas, derruba aquele templo enorme de Dagon. Mas interessante que Deus está simplesmente também trabalhando num campo, através da vida de 2 viúvas, sem haver muitos festivais, muita gritaria, muito alarido. Você percebe isso? Que Deus trata e trabalha e cuida de você nas coisas mais ordinárias que você tem feito. Isso é maravilhoso demais. Mas eu gostaria também que você considerasse Ruth. Por quê, pastor? Uma pagã que nunca imaginou ser crente, que nunca imaginou compartilhar a sua vida
com o povo de Deus. Talvez seja a história de muitos de nós que estamos aqui. Você nunca imaginou estar numa igreja de cristã. Talvez você nunca imaginou fazer parte desse povo, porque você tinha outros sonhos, você tinha outros planos para a sua vida. Porém, Deus, de forma soberana, usou a desobediência de Elimeleque, usou a fome que veio sobre Belém, usou a morte de Malom para atrair Ruth até Belém. Deus fez tudo isso porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não deve explicação a ninguém, simplesmente para salvar Ruth. E eu me fiz uma pergunta: por que ela não fez como Orfa, a sua cunhada? Por que ela não voltou para Moabe? Porque, irmãos, ela foi exatamente respingar espigas no campo de Boaz. Não havia outros campos, não havia outros locais, mas porque Deus impulsionou ela exatamente para ali, irmãos? Por que no campo de Boaz? Porque com aquele homem, você percebe como Deus cuida de você? Que coisas que você julga terem sido ruins na sua vida, aproximou você mais de Deus, trouxe você mais para próximo de Deus. Às vezes um problema que você perguntou: Senhor, por quê? Você ficou mais quebrantado, você ficou mais quebrantada, você é mais humana. Veja Ruth. Orfa foi viver a vida dela, os moabitas, e Ruth volta toda quebrada, sem esperança alguma para Belém. Ei, mas eram as mãos do Onipotente que estava conduzindo ela até lá. Você percebe como na vida do cristão não existe casualidade? Você percebe como nas nossas vidas não existe sorte ou azar? Mas existe a mão do Todo-Poderoso conduzindo todas as coisas. Considere Noemi, considere Ruth, mas considere também Boaz. Por gentileza, Silmara, coloca aí o texto de Mateus 1, do 1 ao 6, por favor. Eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Não? Vou convidar você para ir lá para Mateus capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Só o verso 5. 1:5 de Mateus. Consideramos Noemi, consideramos Ruth, considere Boaz. Olha o que nos diz o verso 5. Eu vou ler a partir do 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou quem? Cuja mãe foi? Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Considere Boaz. Quem era a mãe dele? Raabe. Estão lembrados de Raabe? Aquela prostituta que escondeu os espias lá em Josué capítulo 2. Que coisa! Aquela prostituta pagã, não é verdade? Raabe, ela se casou com um israelita depois que se converteu. O nome dele é Salmão, um homem chamado Salmão. O que é que eu aprendo aqui? Possivelmente Boaz era alguém que, pela própria história delicada da sua família, acreditava que o Senhor ainda resgata pessoas. Ele era filho de uma prostituta. Quando olhava para a família de Boaz, dizia: "Ih, daí não pode vir uma coisa muito boa, né?" Mas ele era alguém que acreditava que Deus resgatava pessoas feridas, que Deus restaurava pecadores, que o Senhor opera em gente quebrada, que o Senhor pega o mais vil pecador e o deixa mais alvo que a própria lã. Louvado seja Deus por isso. Talvez você se pergunte o seguinte, e eu me faço essa pergunta: Senhor, talvez você tenha essa mesma pergunta aqui nessa noite. Por que eu me converti, Senhor, só agora? Por que eu sofri tanto para aprender isso? Por que eu fiz tanta bobagem na vida, Senhor? Você se pergunta isso?
Talvez seja para que você se torne útil para cuidar de pessoas quebradas como você. Para dizer a pessoas que estão com a vida totalmente destruída que você era do jeito deles. E o Senhor Jesus conseguiu dar jeito em você. Louvado seja o nome do Senhor. Para ensinar pessoas quebradas, pessoas que o mundo não dá nada, para ensinar eles sobre esse Deus que nós estamos pregando aqui nessa noite. Vamos finalizar. Versículo 17 ao 22 e a gente encerra aqui. O texto diz que as vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi, na realidade avô de Davi, né? E estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Eu disse a você que a Bíblia, ela não é um livro sobre pessoas perfeitas que nós temos que imitá-las. Não. Sabe por que eu afirmo isso? A gente elogia muito Davi, deve elogiar. Mas interessante, pense sobre alguns antepassados de Davi. Judá, um homem violento, que tinha o hábito de dormir com prostitutas. Adão, nós falamos sobre ele aqui, né? Mesmo sem ter uma natureza pecaminosa, ele decidiu seguir a serpente. Noé, depois daquela obra incrível de construir uma arca, ficou bêbado em sua tenda. Abraão, pelo menos por 2 vezes ou 2 oportunidades, colocou a vida da sua esposa em risco, mentindo acerca dela. Jacó, um mentiroso, um enganador. Mas eu gostaria de lhe chamar o seguinte: em casa, leia Mateus 1, do 1 até o 17. Você vai estar diante da árvore genealógica de Jesus. Uma coisa me chamou a atenção quando Mateus elenca, principalmente as mulheres que foram antecessoras de Cristo. Ele não inclui Sara, ele não inclui Eva, ele não inclui Rebeca, ele não inclui Raquel. Não porque elas não são relevantes, não. Mas intrigantemente ele coloca, sabe quem? Sabe quem ele decide incluir na árvore genealógica de Jesus? Da família de Cristo? Tamar. Estão lembrados de Tamar? A que se vestiu de prostituta para enganar Judá. Ele inclui Raabe, que era uma prostituta. Ele inclui Betseba, envolvida em adultério. Pense comigo, que árvore genealógica, hein? Com certeza, um monte de homens e mulheres que tivessem, irmãos, uma família assim, tinha vergonha de dizer que era família desse povo. Era ou não era? Assim somos nós também. Há pessoas na nossa família que a gente tem vergonha de dizer que somos parentes dela. E talvez elas tenham até vergonha de dizer que são parentes nossas. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós já estamos fechando. Sabe o que eu aprendo aqui? Que por causa do pecado original, não existe famílias desprovidas de pecado. E mais, o próprio Cristo sabe que não há um justo, um único justo sequer. Por isso ele veio para salvá-los. Não por meio de dizer está tudo bem, vai e continue pecando, não. Mas por meio de dizer o seguinte: eu levo os seus pecados sobre mim, para que você se torne uma nova criatura. Meus amados irmãos, não importa de onde você venha, isso é a grandeza do Evangelho. Talvez você seja hoje aqui como Ruth, um moabita.
um pagão. Não sei se tem alguém aqui desse tipo, mas possivelmente haja pessoas nos acompanhando dessa forma. Você seja um pagão, assim como Ruth era uma pagã. Ou talvez haja pessoas que sejam igual a Raabe, que não dava nada pela vida, fazia da vida dele o que bem entendia. Ou talvez você seja como Noemi, está afastado do Senhor. Você não quer nada mais com Ele. Ou mesmo você seja sempre uma pessoa que esteja sempre perto, assim como Boaz. Sabe o que importa nessa noite? É que você venha a Cristo. O único lugar seguro para nós é debaixo das asas do Altíssimo. E a única coisa que nós temos, irmãos, de garantia, é que o nosso nome simplesmente ficará no livro da vida. Tem como apagá-lo? Não tem. E um nome assim vale a pena. Olha, Deus trabalha nos grandes feitos, mas Deus também trabalha nas situações mais ordinárias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele sempre quer você debaixo das asas deles. Eu termino essa exposição de Ruth com o seguinte. Eu consigo ver o Evangelho aqui em Ruth. Por quê? Porque o livro nos ensina que a boa notícia é que todos que quiserem podem vir. Há lugar na mesa do banquete. Pode vir, ainda dá tempo. Mesmo com nossas histórias, mesmo com o nosso passado, mesmo com a nossa família, ainda dá tempo. E com certeza, nós somos um grupo que daria vergonha de participar por causa do que nós fomos. Mas deixa eu lhe dizer algo. Mas pela vergonha da cruz, agora nós somos livres para não, para verdadeiramente o quê? Não ter vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Seja ele judeu, seja ele moabita, seja ele o que for. E ainda uma coisa maravilhosa. Todos nós, eu creio, pelo menos nós que somos cristãos, vamos nos encontrar numa nova terra. Não mais nos campos de Boaz. Não nos campos de Boaz. Mas nós vamos nos encontrar nos campos do Senhor. Deixa eu te dizer algo aqui. Lá não falta pão, Noemi. Lá não vai haver amargura, Noemi. Porque quem nos aguarda é o nosso resgatador, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele é o principal personagem do livro de Ruth. Louvado seja Deus por isso.